Nós temos que oferecer o melhor para o nosso Deus, amém, irmãos? Ofereçam o melhor para Deus. E nós vamos aprender hoje qual é a oferta que agrada a Deus. Amém? Abram a Bíblia de vocês, por favor. Graça e paz para todos os irmãos. Em Hebreus capítulo 10. Quem vai participar da cerimônia de consagração tem que entender qual é a melhor oferta. Amém? Nós temos aprendido muito errado nas igrejas, porque pedem ofertas materiais. Amém? Só que nós vamos ver que as ofertas materiais somente elas não agradam a Deus. Hebreus capítulo 10. Todos encontraram? Eu quero que vocês abram em Hebreus 10 e depois marquem o Salmo 40, que estão ligados as duas mensagens. Nós vamos cruzar Hebreus 10 com Salmo 40. Abram em Hebreus 10 e marquem Salmo 40, para na hora que a gente for passar para o Salmo 40, você não ficar embaraçado. Hebreus 10 primeiro. E marque o Salmo 40 para logo depois. Quem achou, diga amém. Curva a sua cabeça agora, faça silêncio. Todo mundo pronto para ouvir a palavra de Deus, amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por ter nos reunidos aqui neste culto que é o que desejamos para a sua honra e glória, porque o Senhor tem buscado verdadeiros adoradores, e os verdadeiros adoradores, eles adoram de todo o coração tudo que vem da parte de Deus. Tudo que vem da parte de Deus seja adorado por nós, seja bem recebido, seja bem atendido os mandamentos do Senhor, porque será um prazer para nós servirmos ao nosso Deus. Nós estamos aqui, Senhor, para sermos preparados. Humildemente nos curvamos e pedimos a unção para realizar o que temos que realizar em Teu nome, para que possamos fazer o que temos que fazer em Teu nome, para a Sua honra e glória, Senhor. O Senhor possa nos preparar. Toda a igreja diga: meu Deus. Feche seus olhos, igreja. Que o Senhor venha me preparar para que eu possa realizar, para que eu possa ouvir e obedecer a palavra de Deus, por trazer, que seja, meu Pai, a minha alegria te obedecer, que seja o meu deleite, o meu prazer te obedecer, porque eu sei que o Senhor é santo, que o Senhor é verdadeiro, que o Senhor é soberano, o Senhor é digno de louvor por tudo que o Senhor fez, pela salvação grandiosa que foi preparada para nós, pelo nosso chamado, para estarmos aqui, para receber o dom de Deus, que é Jesus Cristo, a expressão do amor, da misericórdia, do perdão, de tudo que há nas bênçãos celestiais, nós recebemos através da entrega das nossas vidas
a Jesus Cristo, declaramos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Filho de Deus que veio do céu, nasceu como nós, viveu no nosso meio, cresceu em espiritualidade, em obediência, sem pecado, e levou sobre si os nossos pecados, morrendo na cruz, levando as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos sofrimentos, todas as maldições que eram para nós, Ele levou sobre si, para a nossa restauração, para a nossa consagração. Os que creem nele, toda a igreja diga: e eu creio em Jesus como meu Senhor e o meu Salvador, e desde agora eu entrego, eu declaro a entrega da minha vida ao Senhor Jesus, para que eu seja abençoado por Deus, pelas bênçãos dos lugares celestiais, para que eu receba a salvação e a vida eterna. Obrigado, Senhor. Eu quero agora ouvir a mensagem que o Senhor tem para mim. Estou com os meus ouvidos atentos para receber. Digam amém. Irmãos, nós sabemos que Jesus, Ele aboliu a antiga aliança. Amém? Qual era a antiga aliança, pastor? A aliança pela lei, pelas ordenanças, pelos sacrifícios de animais, onde o pecador, ele levava um animal para ser sacrificado para o perdão do seu pecado. Amém? Só que, na verdade, aquelas ofertas e aqueles sacrifícios não eram agradáveis a Deus. Pastor, Deus instituiu aquilo ali para quê? Para que o homem visse a sua condição pecaminosa. Amém? Para que o homem visse a gravidade e a reprovação do pecado. Tinha que haver derramamento de quê? De sangue para o perdão. Por quê, pastor? Porque o pecado era uma coisa abominável e continua sendo abominável aos olhos de Deus. A luta de um cristão é contra o pecado. O pecado é o quê, pastor? Representa o erro de alvo. São pessoas que não querem fazer a vontade de Deus ou não fazem a vontade de Deus por qualquer motivo. Amém? Então, o que Deus fez? Deus, ele estabeleceu uma antiga aliança, mas essa antiga aliança, ela mostrava a ineficácia das obras. As pessoas não conseguiam se libertar dos seus pecados com a oferta de animais, porque elas tinham que ser repetidas constantemente. Amém? Se tornou, igreja, se tornou um ritual. Na verdade, se tornou um ritual a oferta de sacrifício. Porque no fundo, Deus, ele quer ver a nossa dedicação de todo o coração. Deus, ele quer ver sinais de arrependimento. E naquela antiga aliança, isso não era possível. Porque o homem ele não tinha condições de produzir essa justiça, de produzir essa justificação. Por isso a necessidade de um Salvador. Na lei, Deus mostra a incapacidade do homem de se salvar. Quem está entendendo, diga amém. Você vai parar e dizer assim: eu não tenho condições
de agradar a Deus. Eu não tenho condições de fazer nada por mim. É isso que as pessoas aí fora, elas têm que chegar a uma conclusão. Eu sou uma boa pessoa. Tudo bem, você pode se declarar uma boa pessoa, você pode se achar uma boa pessoa, mas pela palavra de Deus, eu estou falando da palavra de Deus, você precisa de um Salvador. Você precisa de um Salvador. Você precisa de um Salvador. Por essa fé cristã, nós precisamos de um Salvador. Pela fé cristã, a palavra de Deus diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, não existe um justo sequer. E tudo que o homem faz, tudo que o homem pensa em fazer para que ele possa se justificar diante de Deus, não produzirá justiça. Ele vai precisar aceitar Jesus Cristo. Ele vai precisar receber uma consciência espiritual. Digam glória a Deus. Você vai precisar receber uma consciência espiritual. E foi para isso que Deus tem chamado as pessoas. Como que eu fui alcançado? O Senhor veio para a igreja? Não, eu não vim. Eu fui alcançado por quem? Eu fui alcançado por Deus. Se você está aqui, irmão, valorize isso. Quem está aqui, valorize. Às vezes você pensa assim, foi alguém que me chamou. Não, não foi alguém que te chamou. Quem foi evangelizar lá na sua casa, irmã, quem te alcançou, quem te convidou para vir à igreja, pode ter certeza que o pastor está falando. Foi alguém que estava ungido por Deus para trazer você. Essa pessoa foi usada por Deus para trazer vocês. Eu fui trazido por alguém, porque alguém, na hora do meu sofrimento, eu já falei isso aqui, disse, olha, Jesus, ele te cura. Na hora da minha dor, eu ouvi alguém da parte de Deus falar assim, olha, Jesus Cristo te cura, porque o pastor estava doente, porque o pastor estava desesperado, e era uma doença espiritual, era uma doença da alma, amém? E Deus, ele me alcançou, e quando eu cheguei aqui, eu aprendi que não adiantava eu fazer nada por mim, se eu não me entregasse ao Senhor de todo o quê? De todo o meu coração. Vocês vão ver que não há, irmãos, não há oferta, não há sacrifício, não há tudo. Pastor, a igreja, o pastor pediu para eu vender a minha casa, meu carro, pegar tudo que eu tenho e apresentar como oferta no altar. E a partir desse momento eu vou receber o Espírito Santo. Infelizmente, tem pessoas que entram nessa. Infelizmente, tem pessoas que acham que podem comprar salvação, como era antes. As pessoas são induzidas a isso, irmãos. Não é uma questão de achar, não. As pessoas são convencidas a pensar errado. Elas são vítimas da falsa doutrina. Amém? São vítimas da falsa doutrina. Mas por quê, pastor? Porque também não tem procurado o conhecimento. Porque a Bíblia diz que nós temos que examinar as Escrituras. Nós temos que examinar o Espírito que fala. Quando o pastor Luiz Fernando está pregando aqui, tem um Espírito falando. Tem um Espírito conduzindo esse culto. E como que eu sei que esse Espírito é o Espírito Santo? Quando o pastor fala de acordo com o quê? De acordo com a palavra de Deus. Quando o pastor fala de acordo com a palavra de Deus, ele pode ser o pior homem, mas nesse momento ele está sendo usado por quem? Ele está sendo usado por Deus. Judas foi usado por Deus, irmãos. Judas teve um ministério com Jesus. Judas ficou 3 anos e meio com Jesus. A palavra diz que Judas curou, Judas expulsou o demônio. Ou seja, Judas serviu a Deus, mas ele não teve condições de se o quê? De se salvar. Mas ele fez por um tempo a vontade de quem? Ele fez por um tempo a vontade de Deus. Ele teve um tempo de pureza no ministério dele. Ele estava dentro do propósito do Senhor. Ele foi escolhido por Jesus. Será que Jesus não sabia quem era Judas? Jesus deu a oportunidade a Judas.
como Ele está me dando a oportunidade. Talvez o meu coração seja perverso aos olhos do Senhor, mas eu estou recebendo a mim o quê? Oportunidade de transformação, gente. Não pense assim, pastor, fulano não pode entrar na igreja. Fulano é isso, é aquilo outro. Ele pode sim. Ele pode sim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não tem quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Ele amou o quê? O mundo. Não pense que Deus é seletivo. Deus escolheu, pastor, quem vai para o inferno e Deus escolheu quem vai para o céu. Não existe isso. Quem escolhe o seu destino é quem? É você. Você que tem que decidir. Você que decide o seu destino. E como que eu tenho uma felicidade eterna? Quando você concorda com o quê? Com a palavra do Senhor. Todo mundo que concordar com a palavra de Deus, todo mundo que se derramar de todo o coração, todo mundo que amar o Evangelho, como não é simplesmente obedecer mandamento. Não é o estilo da lei antiga, porque a lei antiga era a própria palavra diz lei. Lei que trazia o quê? Uma condenação. Quem está entendendo, diga amém. A lei trazia uma condenação, é igual a lei penal de hoje. Não matarás. Amém? A lei do homem também diz para você que você não pode matar. Matar alguém, é assim que está escrito no Código Penal. Amém? Condenação, 6 a 20 anos. Homicídio simples. Amém? Homicídio qualificado, vai chegar a 30 anos. Mas se você fizer o quê? Se você matar alguém. A lei, ela traz uma penalidade. A lei antiga, ela trazia o quê? Uma maldição para quem descumprisse. Tinha a condenação por apedrejamento. Tinha a condenação por chibatadas. Amém? Mas era lei inspirada por Deus, pastor? Era por quê? Porque a palavra diz isso. Eu não posso contestar a lei de Moisés. Eu não posso contestar a lei de Moisés, por quê? Porque a palavra diz que ela foi inspirada por Deus. A palavra diz que ela fazia parte da antiga o quê? Antiga aliança. Só que Deus ele preparou uma antiga aliança, mas ele tinha preparada uma nova o quê? Uma nova aliança. Ele preparou uma oferta, igreja, muito maior. A oferta de Jesus Cristo, a oferta que Deus faz hoje na nova aliança é Jesus Cristo. Jesus Cristo é uma oferta elevada. Jesus Cristo representa uma oferta excelente. Jesus Cristo representa uma oferta maravilhosa que a igreja tem que abraçar. Nós temos que abraçar a oferta de Jesus, por quê, pastor? Porque ela é superlativa, ela é grandiosa, digam glória a Deus. Ela nos beneficia muito, irmãos, muito. Jesus, ele nos livra das maldições da lei. Jesus, ele nos livra das maldições da lei. Jesus, ele nos livra da morte. Ele nos livra da condenação. Ele nos livra do inferno. Ele nos livra dos nossos pecados. Amém? Mas na antiga aliança, nada agradou a Deus. Ah, pastor, aqueles animais não serviram para nada? Serviram sim, mas aquilo ali não agradava a Deus. Não agradava a Deus, não era o ponto alto do concerto, a antiga aliança. Não era o ponto alto da nossa redenção, a antiga aliança. Na antiga aliança não tinha redenção. A antiga aliança, ela mostrava o quê? A perversidade do homem, a incapacidade do homem de cumprir a palavra de quem? De cumprir a palavra de Deus. Por quê? Porque o homem não tinha o espírito. Porque o homem tinha uma vida carnal.
Porque o homem ele era separado de Deus. Diga glória a Deus. Tudo que ele podia, que o homem fez, tudo que ele pensava em fazer para se justificar diante de Deus, isso não produzia justiça, irmãos. Digam glória a Deus. Vamos ver isso aqui dentro da palavra, Hebreus 10, olha o que está escrito, para você entender. Porque, versículo 1, tendo a lei, a sombra dos bens, o quê? Dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, ou seja, nem tudo era tão o quê? Tão claro, amém? Não dava para entender completamente o que Deus queria, amém? Então ele diz, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, ou seja, era aquele sacrifício anual de animais para a remissão dos pecados, pode aperfeiçoar os que a eles se o quê? Se chegam, ou seja, ninguém vai poder ser aperfeiçoado, ninguém vai poder ser consagrado, ninguém vai poder ser abençoado. E ele diz, de outra maneira, teriam deixado de se oferecer, ou seja, se o sacrifício fosse purificador, eles teriam sido feito uma vez só. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de quê? Do pecado. Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, o que quer dizer isso aqui? A pessoa oferecia o animal na antiga aliança, ela recebia o perdão ali, o pecado era coberto, mas a consciência continuava com a culpa. Quem está entendendo? Não havia libertação de quê? Da culpa. Que a pior coisa, o que massacra o espírito é a consciência o quê? A consciência pesada. Vocês estão entendendo? Amém? Eu tenho que ter a minha consciência aliviada. Por isso que Jesus, num dado momento do ministério dele, ele disse assim, vinde a mim todos vós que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados. Deus, ele sabe que a nossa alma fica sobrecarregada, oprimida pelo diabo, oprimida pela acusação, pelo sentimento de culpa, e ele vem com uma aliança, para quê? Para aliviar essa culpa. Deus, ele quer tirar a culpa de todas as consciências aqui nessa noite. Pastor, tem mágoa, tem ressentimento, tem ódio, tem perdão que precisa ser liberado. Deus, ele quer aliviar a consciência de todos vocês aqui nessa noite. Seja qualquer tipo de culpa. Para quê? Para que vocês tenham paz. Jesus, ele é o príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Ele quer que vocês saiam daqui nessa noite em paz. Só que o sacrifício de animais não trazia paz. O sacrifício de animais não aliviava o ofertante e nem agradava a quem? Nem agradava a Deus, porque a consciência continuava com sentimento de culpa. A consciência continuava carregada. Não existia restauração. Amém? Não existia. Deus, ele quer que nós venhamos a sentir o alívio. Aí ele diz assim na palavra, nesses sacrifícios, porém, versículo 3, cada ano se faz comemoração dos pecados. Ou seja, aquele sacrifício, ao invés de libertar, fazia as pessoas lembrar dos seus o quê? Dos seus pecados. Deus quer que você se esqueça do seu pecado. Nem ele vai se lembrar e nem vocês. Nem vocês vão se lembrar. A partir do momento que vocês receberem Cristo, nós vamos ver isso mais na frente. Mas eu antecipo, como pastor, que eu me livro do meu pecado, quando você entrega a sua vida totalmente a Jesus.
Quando você diz assim, não, a minha vida agora pertence a Jesus, os meus ouvidos estão abertos para ouvir somente a Cristo. Eu não vou ouvir mais o meu próprio coração, eu não vou dar ouvido mais à minha carne, eu não vou dar ouvido mais ao meu ego, ao meu eu, mas eu vou dedicar a minha vida a quem? A Jesus Cristo. E aí você vai ser liberto, você vai ser redimido. Nestes sacrifícios, porém, a cada ano, se faz comemoração porque é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire o quê? Tire os pecados. Não tinha como tirar, só cobria, irmãos. Era aquele sentimento de bem-estar, mas não promovia a libertação, porque não havia preenchimento de quê? Não havia preenchimento de quê, irmãos? De coração. Eu preguei uma mensagem aqui na quarta-feira sobre a casa vazia. Quem estava aqui? O diabo tem saído, né? A estratégia de Satanás é essa. A Bíblia diz o quê? Satanás tem saído da casa. Tem saído da casa. Ele não é expulso da casa. Ele anda por lugares áridos, e não encontrando lugar, ele diz o quê? Voltarei para a minha casa, e encontrando a casa o quê? Varrida e adornada. Ele entra nessa casa com mais 7 demônios. Ou seja, não há libertação. Por que não há libertação, pastor? Porque não entrou o Espírito de Cristo. Porque eu não recebi, pastor, a palavra de Deus na minha vida. Como que eu sei que eu não recebi? Quando eu não estou prazerosamente cumprindo o quê? Cumprindo o Evangelho. Mas não mais por ordem, não mais por resiliência, mas um cumprimento por prazer. Cristão, ele obedece por quê? Por prazer. Vocês têm que entender isso. Cristão não obedece. Não, eu vou fazer isso porque senão eu vou para o inferno. Não, eu vou fazer isso porque senão Deus vai me envergonhar, o diabo vai me envergonhar. Não, eu vou fazer isso porque eu tenho prazer de fazer a vontade de Deus. Diga glória a Deus. Isso é que é libertação. Pastor, eu estou fazendo porque eu tenho prazer, eu estou fazendo porque eu sei que esse pensamento de Deus é muito mais alto do que o meu pensamento, eu estou fazendo porque Deus é muito mais sábio, eu considerar Deus é melhor do que considerar a mim mesmo. Diga glória a Deus. É isso, e foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus fez. No versículo 5, a palavra diz assim, pelo que, ou seja, porque os sacrifícios anteriores não resolviam, os sacrifícios não tiravam os pecados, os sacrifícios comemoravam os pecados, aquilo não agradava a Deus. Aí ele fala assim, pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não o quê? Mas corpo me preparaste. Aí aqui, o autor de Hebreus, que dizem que é o apóstolo Paulo, mas não é, isso não é oficial, amém? Ele fala, ele cita o Salmo 40. O Salmo 40, irmãos, é um salmo messiânico, onde Davi recebe uma inspiração de Deus em relação ao Messias. Diga glória a Deus. Ou seja, Davi recebe uma inspiração em relação ao Salvador. As palavras de Jesus foram colocadas na boca de Davi, no pensamento de Davi, e Davi registrou isso no Salmo 40. Essa revelação veio da parte de quem? Por quê, pastor? Porque está escrito aqui na Bíblia. Davi recebeu essa inspiração naqueles versos do Salmo 40. Amém? É um salmo messiânico. Vamos lá no Salmo 40 agora, como eu pedi a vocês para marcarem. Acharam? Amém? Salmo 40, no versículo 6, Davi repete a mesma coisa que eu acabei de ler em Hebreus 10, no versículo 5.
Ele diz assim, olha o que o salmista fala. Sacrifício e oferta não o quê? Não quiseste. Os meus ouvidos o quê? Abriste. Está escrito isso aí? Os meus ouvidos o que está escrito? Curastes. Abriste é a mesma coisa, ele passou a ouvir. Holocausto e expiação pelo pecado não o quê? Ou seja, olhe para cá, irmãos. Deus não se agradou do sacrifício de quê? Está o que no versículo 6? Versículo 5, melhor dizendo. Versículo 6. Sacrifício e oferta não o quê? Não quiseste. Davi recebe uma palavra que seria a inspiração em relação ao Messias, e ele diz o quê? Sacrifício e oferta não. Ele está falando para quem? Ele está falando para quem? Para Deus, diga glória a Deus. Ou seja, o Senhor não quis sacrifício, o Senhor não quis oferta. Olha como que Deus prepara um sacrifício perfeito. Os meus ouvidos curaste, ou abriste, como diz o irmão ali na Bíblia dele. Ou seja, Deus preparou o quê? Ouvido, amém? Não eram, o salmista, ele recebe a inspiração e cita o ministério do Messias. E ele começa dizendo, não eram ofertas e nem sacrifícios o desejo de Deus. Abriste os meus ouvidos. Essa é a ideia, irmãos. Olhe para cá. A ideia principal dessa noite, quem vai consagrar a vida a Jesus, tem que abrir o quê? Pedir a Ele para abrir os ouvidos. Para quê, pastor? Para ouvir o quê? Para ouvir o quê? Para ouvir a palavra de Deus. Olha o que Deus mais aprecia. O que Deus mais gostaria de ter aqui. Pessoas com ouvidos o quê? Pessoas com ouvidos sarados. Ouvidos curados, ouvidos preparados para ouvir com disposição, pessoas que estejam atentas ao Senhor. Em que sentido? Ouvir a palavra de Deus, não é participar de propósito, não é participar de campanha, não é ficar atrás de adivinhação de homens. Deus está mandando te dizer, Deus falou isso, Deus falou aquilo, eu estou vendo o seu nome na cabeça do defunto, eu vi o nome seu escrito no ovo do pato. Do pato não, da pata. Porque tem essa, né? Pastor, teve uma irmã lá na outra igreja e falou, pastor, meu nome estava escrito no ovo. Eu falei, irmã, na casca do ovo. Mas sabe o que é isso, irmão? São pessoas que dão ouvidos, tá com os ouvidos para qualquer tipo de porcaria dentro das igrejas. Se você não souber, se você não pedir a Deus para abrir os seus ouvidos, você vai querer ouvir qualquer coisa. Amém? Só que Deus, Ele cura os seus ouvidos nesta noite. Deus, Ele abre os seus ouvidos nessa noite. Ouvidos ungidos sejam concedidos a vocês nessa noite. Vocês vão ouvir o melhor, vocês vão ter a melhor orientação, vocês vão receber a melhor sabedoria, vocês vão receber a melhor palavra, o melhor ensinamento, o melhor conselho vem da parte de Deus para orientar aqueles que estão desorientados aqui nessa noite. Diga glória a Deus. Jesus, Ele fala, abriu os meus ouvidos. A ideia era essa, irmãos, ouvir. Ouvir Deus, Ele queria uma pessoa que o ouvisse com submissão para fazer a vontade dEle. E como ninguém ouviu no tempo da lei, Deus deu um tempo, e foi um tempo muito longo, e não apareceu sequer um justo. Não teve uma pessoa para se dispor diante de Deus, ou seja, para ouvir a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. O que Deus fez, pastor? Deus preparou o Filho e deu um corpo ao Filho, deu um corpo ao Filho preparado para obedecer. Amém? Deus, Ele santificou o santo. Aquele que era santo foi santificado para uma obra do Senhor.
Consagração é o que, pastor? Eu vou dar a minha vida para servir a quem? E Jesus fez isso. Jesus fez isso. Não foi uma oferta de dinheiro. Não foi uma oferta de nada, mas foi uma oferta da própria o quê? Da própria vida. Foi uma entrega total de quê? De todo o coração. Irmãos, é o que Deus vai receber aqui nessa noite. Pastor, eu vou me consagrar. Você vai se consagrar? Então tome essa direção. Deus quer que você tenha os ouvidos o quê? Ouvidos abertos. Deus quer ver disposição aqui nessa noite. Uma pessoa preparada para obedecer. Muitas vezes Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Digam glória a Deus. Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me o quê? Me enviou. Digam glória a Deus. E realizar a sua obra. Olha como Jesus tinha prazer. Comida. Qual era a comida de Jesus? Obediência. Vocês estão entendendo? Amém? Qual era a comida de Jesus? Fazer a vontade de Deus. Isso ele declarou muitas vezes. Olha a melhor oferta. Qual é a melhor oferta? Fazer a vontade de quem? Fazer a vontade de Deus. Jesus disse em outra passagem, como eu julgo, o meu juízo é justo. Ou seja, se eu ouço a palavra de Deus, se eu julgo a palavra de Deus, o meu juízo é justo. O meu juízo é justo por quê? Porque eu não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Diga glória a Deus. Jesus ouvia, Jesus julgava a palavra de Deus e o juízo dele era justo porque ele não fazia a vontade dele, mas fazia a vontade de quem? Mas fazia a vontade de Deus. Quem está disposto a fazer a vontade de Deus aqui nessa noite? É não buscar a sua vontade, irmão. Muita gente levava o sacrifício, mas tinha os seus desejos egoístas. E a igreja hoje tem usado esse método, porque a igreja sabe do espírito egoísta que todos nós carregamos. Então ela veio com a proposta da teologia da prosperidade. Vocês estão entendendo, amém? Qual é a estratégia do diabo? Ao invés de fazer você ofertar para Deus, você oferta para quem? Para você mesmo. A pessoa vem com a oferta aqui, não para expressar um sentimento precioso para Deus, não para ser um adorador por excelência, não para ser um adorador em espírito e em verdade, mas a igreja coloca atrás da oferta um pedido pessoal. Olha a armadilha, vocês estão entendendo, amém? Se vocês pararem para ouvir um certo líder, aí ele fala assim, o que Deus tem de mais precioso para você é o Espírito Santo. Olha a inteligência maligna do cara, a astúcia da serpente. Ele fala assim, você precisa do que é mais precioso, o Espírito Santo. Aí ele falou certo. Mas ele diz assim, o que você tem vale mais do que o Espírito Santo? Aí você diz o quê? Que não. O que você tem vale mais que o Espírito Santo? Obedecer a Deus é o mandamento. Então você pega tudo o que você tem e oferece para Deus, porque Ele vai te dar muito mais, que é o Espírito quê? Que é o Espírito Santo. Quando eles falam isso no culto do Espírito Santo, eles vão para o patrimônio da pessoa. E quando eles falam da riqueza material, também voltado, você vai ofertar, que Deus vai te abençoar. Que Deus vai te abençoar. Vocês estão entendendo, amém? Mas Jesus fala diferente. Jesus fala diferente. Ele disse que fazer a vontade de Deus é a melhor oferta que Ele tem. É o prazer dele. A minha comida é fazer a vontade do Pai. Ele disse, eu desci do céu para fazer, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade de meu Pai, da vontade daquele que me enviou. Amém? Jesus, ele disse em outra passagem, glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Diga glória a Deus. Irmãos,
Você não vai glorificar a Deus, a não ser, não vai ser uma glória perfeita, não vai ser um louvor perfeito a Deus com a sua vida, a não ser que você apresentar a sua vida, se entregar para Deus de todo o seu o quê? De todo o seu coração. Amém. O sacrifício de animais, a antiga aliança, ela era reveladora da condição pecaminosa, mas ela não era perfeita. A antiga aliança não podia tirar os pecados. A obediência à lei, as obras, elas não eram suficientes para salvar, porque o homem não tem condições de realizar. Diga glória a Deus. E era isso que Deus queria provar, que nós éramos e somos dependentes de uma justiça preparada pelo próprio Deus. E a justiça preparada pelo próprio Deus, ela foi revelada na segunda dispensação. Ela foi revelada nessa nova aliança, melhor dizendo. Essa nova aliança que nós estamos agora. Nós nascemos no melhor tempo do Evangelho, irmãos. Nem quem nasceu no tempo de Jesus tem mais privilégio do que nós hoje. Quem viu Cristo não tem os privilégios que nós temos hoje. Se você parar para pensar, eu gostaria de ter nascido hoje do que ter visto Cristo há 2000 anos atrás, porque talvez há 2000 anos atrás eu fosse um daqueles que iria falar assim, crucifica-o. Por quê, pastor? Porque eu não tinha entendimento. Eu não tinha tanto entendimento. Talvez eu fosse enganado pelos religiosos. Talvez eu fosse enganado pelos fariseus, como aquele povo foi enganado. E hoje tem muitas pessoas sendo enganadas dentro da igreja, por falta de entendimento, por não querer o esclarecimento do Espírito Santo. Eu não estou falando para você entrar em conversa de homens, mas eu estou falando para você procurar entender, para você examinar as Escrituras, para você pegar a Bíblia e ler com atenção e falar, Senhor, revela para mim pelo Teu Santo Espírito a palavra do Senhor, coloca a Tua palavra no meu coração, abra os meus ouvidos para que eu possa fazer a Tua vontade. Se derrame, irmãos, na presença do Senhor. Procurem se derramar na presença de Deus, para que vocês possam ser sacrifícios vivos, santos e o quê? E agradáveis a Deus. Então, os termos da aliança antiga não foram suficientes. Mas eles ensinaram, pastor? Ensinaram. O que, pastor? A gravidade e a reprovação do pecado. Isso a lei ensinou, que o pecado ele era destruidor. O pecado ele trazia uma sentença de morte. A lei ensinou isso. A lei ensinou que ele era grave, a necessidade do perdão era muito emergente e isso só podia ser conquistado pelo derramamento de sangue. Por isso que um animal era sacrificado todas as vezes, para eles entenderem que só tinha perdão se o sangue fosse o quê? Se o sangue fosse derramado. Amém? E a antiga aliança, irmãos, era um meio simbólico de nós termos um encontro com Jesus. Era um caminho que estava sendo preparado. Aí você pode me perguntar, pastor, mas então quer dizer que na antiga aliança ninguém foi salvo? Foi salvo sim, porque Deus fez um termo de salvar quem obedecesse. Muitas pessoas se esforçaram para obedecer. Amém? Muitos se esforçaram para obedecer a antiga aliança. E foram salvos porque cumpriram a palavra de Deus. Tiveram pessoas que mudaram suas vidas pela antiga aliança, com certeza, muitos foram regenerados pela antiga aliança, só que nós nascemos numa aliança muito mais o quê? Muito mais elevada, muito mais maravilhosa. A nossa aliança não é de obras, mas é de fé. A nossa aliança, ela é espiritual. A nossa aliança, ela toca no profundo do nosso coração. Ela não é externalista como a antiga aliança. A antiga aliança era obras para ser salvo. A nova aliança, ela é fé para ser o quê? Salvo por meio da graça. Fé. Fé é crer de todo o quê? Fé é entrega de todo o quê? Fé é disposição de obedecer de todo o quê? Mas não por obrigação. Quem está entendendo? Não por uma obrigação forçada, não por um terror.
apesar de sermos esclarecidos do inferno, mas o que deve levar você a Cristo não é o medo do inferno, mas é a visão do reino de Deus, a visão do reino de justiça, a visão de um reino que não pode ser abalado. É isso que vocês têm que entender. Ah, não, pastor, eu vou cumprir a palavra porque eu tenho medo de ir para o inferno. Tudo bem, tem que ter um pouquinho de medo do inferno, sim, mas é melhor que você aproveite mais a oferta de Deus, é melhor que você entenda mais o Evangelho. Permaneça na igreja, irmãos. Permaneçam na igreja para que vocês possam aprender, para que vocês possam ter segurança nessa oferta, nessa decisão de seguir a Deus. Por que eu estou seguindo a Deus? Pastor, você não tem medo do inferno? Não tenho. Mas o que me prende aqui não é o medo do inferno. O que me prende aqui é o desejo que eu tenho de louvar e agradecer a Deus por Ele ter me alcançado. Diga glória a Deus. Por Ele ter me chamado. O pastor Luiz Fernando está aqui, irmãos. Vocês podem ter certeza, não há segunda intenção. Eu estou aqui pela graça. Pode ter certeza, o que me coloca aqui é o Senhor. O que me move aqui é o Senhor. O que coloca as palavras na minha boca aqui é o Espírito Santo. Eu tenho certeza disso. E eu espero que a salvação de Deus, eu rogo, eu não tenho pretensão, não. Eu não sou aquela pessoa que diz assim, eu já estou salvo, não. Eu rogo a Deus para que a obra da salvação dele seja completa pela minha alma e pela de vocês também. Diga glória a Deus. Que vocês tenham a salvação completa, o Senhor possa terminar essa obra que Ele começou. Essa obra não vai parar, mas ela depende agora da dedicação de cada um de vocês. Por quê, pastor? Porque vocês já tiveram conhecimento para entender o que Deus quer. E aqui nessa palavra, Jesus ele deixa isso bem claro, apesar de ter falado por Davi há 1000 anos antes do primeiro advento de Cristo. Amém? Se nós pararmos para pensar, irmãos, tudo apontava, se você parar para ver, a antiga aliança apontava para Cristo, o nosso sumo sacerdote. Porque o sacerdote antes, ele que entrava na presença de Deus para levar o sangue do animal imolado e aspergir na tampa do propiciatório. Amém? Que era onde Deus marcava a presença dele numa nuvem. Amém, gente? Somente o sacerdote que entrava na presença do Senhor uma vez por ano. Quem está entendendo, diga amém. Só que Jesus é o sumo sacerdote que hoje está onde? Ele está no Santo dos Santos celestial. Deus não habita mais em prédios. Você pode dizer assim, pastor, aqui é a casa de Deus. Eu digo que Deus está aqui quando nós estamos. Quando nós não estamos, não pense que Deus está aqui dentro. Eu digo que Deus está presente aqui quando nós estamos reunidos aqui. Quando nós estamos reunidos aqui, existe uma concentração espiritual muito grande das forças celestiais. Mas não adianta você passar ali na porta, quando a igreja estiver vazia, e fazer uma reverência. Não adianta. Não é no altar em si, não é o altar, mas é em cada coração Deus habita aqui nessa noite. Em cada coração o Senhor habita. A gente antes tinha mania de que passava na frente da igreja, tempo de católico, aí fazia assim, fazia o sinal da cruz, como se isso fosse um ato de reverência ao Senhor, mas Ele não está no prédio. Vocês estão entendendo, amém? Ele não está no prédio, pastor, mas lá continua assim, mas o nosso entendimento é o quê? Nosso entendimento é maior. Quem observa a palavra de Deus, quem está ouvindo a palavra de Deus e procurando entender a palavra de Deus, está vencendo conceitos errados, doutrinas erradas. É igual falar em língua estranha. Pastor, o senhor não acredita em língua estranha? Não, porque não existe língua estranha. Não existe essa língua blá, 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 que ninguém entende nada. A língua estranha é o quê, pastor? A língua estrangeira é inglês, é francês, é alemão. Se manifestar um aqui com a língua de alemão e tiver outro interpretando, é porque o Espírito Santo está presente.
tem que ter o quê? Um intérprete. Se eu falar xalabacará, xarabacá, você vai interpretar o quê? Você vai interpretar o quê, irmão, se não tem definição para isso? Você vai lá em Atos 2 que você vai entender o que eu estou falando. Ali não se fala numa língua que ninguém entende. São línguas estrangeiras, eram povos que estavam reunidos ali naquele dia, no dia de Pentecostes, eram várias nações que estavam reunidas ali, e quando aquele povo do cenáculo recebeu o Espírito Santo, eles começaram a falar em várias línguas. Amém? Só que aqueles que não entendiam diziam o quê? Eles estão o quê? Bêbados. Eles estão bêbados. Mas não era. Eles estavam falando nas línguas estrangeiras. E aqueles que eram das suas nações entendiam o que eles estavam falando. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não era uma língua que não tinha uma interpretação. Amém? As línguas eram faladas e cada um entendia de acordo com a sua nacionalidade. E esse dom de línguas foi dado aos discípulos de Jesus. E isso acontece hoje ainda, pastor? Acontece. Tem muitos pastores que estão pregando fora do Brasil. Tem muitos pastores que podem fazer um culto em inglês, em francês, em alemão, em russo, no mandarim, em chinês. Pode fazer. Só que se ele vier falar em línguas aqui, ele tem que ter alguém para quê? Para interpretar. Por quê, pastor? Porque senão a igreja vai ficar como? Quem não conhecer a língua vai entender o quê? Não vai entender nada. Por isso que Paulo falou, se alguém falar em línguas, que haja intérprete, mas que não seja mais de 3, porque senão o culto vira uma bagunça. Vocês estão entendendo, amém? E a língua dos anjos? Eu pergunto, irmãos, procure na Bíblia quando que os anjos falaram enrolado. Vários anjos falam dentro da Bíblia. Anjo falou com Jacó, falou. Anjo falou com Abraão, falou. Anjo falou com Ló, falou. Anjo falou com Maria, falou. Em todas as situações, os anjos foram entendidos. Eles nunca falaram de forma estranha. Vocês estão entendendo? Aí eu pergunto, qual é a base da língua dos anjos? Não tem. A doutrina da Bíblia mostra que não existe isso. Agora, isso aí é o quê, pastor? Isso aí foi uma invenção que pegou. Foi um ensinamento errado que pegou. Mas sem fundamento o quê? Sem fundamento o quê? Não tem fundamento bíblico. Você pode querer interpretar, só que a própria palavra, ela responde os questionamentos de quê? Da palavra. Vocês querem entender a Bíblia? A própria Bíblia responde. Não tem nenhuma explicação que a Bíblia não responda. É porque a gente pode não ter achado a explicação, mas ela existe, ela está aqui dentro da Bíblia. Diga glória a Deus. Então, eu tenho que procurar conhecer a vontade de quem? Eu tenho que procurar conhecer a vontade de Deus. Os sacrifícios da antiga aliança, eles não eram, pastor, agradáveis a Deus, por quê? Porque eles eram sem propósito. Não tinham um propósito de entrega de vida, não tinham o propósito de se entregar de todo o coração, mas era um ritual. As pessoas, é como você vir na igreja hoje e voltar para casa, porque você veio sem o quê? Sem propósito. Você não veio com o propósito de mudar, você não veio com o propósito de adorar, você não veio com o propósito de permanecer, de fazer parte da comunhão com os irmãos, você veio por vir. Você veio por vir. Então aquelas pessoas iam levar o animal, entregavam ao sacerdote, era imolado ali junto com o sacerdote, o sangue era retirado, ele aspergia o sangue lá, o cara voltava para casa, mas o mal continuava onde? O mal continuava onde? Você tem que vir para a igreja para tirar o mal da onde? Para tirar o seu pensamento pecaminoso do seu coração, pedir a Deus, Senhor, me transforma, me muda, eu quero ser a referência, eu quero alcançar a referência da palavra. Quem é a referência da palavra? É Jesus Cristo, irmãos.
A referência dos cristãos é Jesus. Ele perdoou, pastor? Perdoou. Então você tem que perdoar. Ele amou o próximo? Amou. Então você tem que amar. Ele era bom? Você tem que ser bom. Ele era bondoso? Você também tem que ser bondoso. Jesus era manso? Era. Jesus era humilde? Era. Nós temos que ser mansos, temos que ser humildes. Jesus perdoava? Perdoava. Então você também tem que perdoar. Diga glória a Deus. Jesus era perseverante? Era. Jesus era materialista? Não. Jesus queria ficar rico? Não. Mas ele queria fazer a vontade de quem? Queria fazer a vontade de Deus. Ah, pastor, Deus deu riqueza a Jacó. Deu a Jacó, mas não deu a você. E aí? Ele deu a Jacó, mas não deu a Jesus. Ele não falou que Jacó era abençoado com riquezas porque obedecia. Mas a Bíblia diz que Jacó obedecia. A Bíblia diz que Jacó era um criador de gado. Você também pode criar gado. Começa com um cabrito, depois passa por 2 cabritos, 3, uma galinha, 2 galinhas, daqui a pouco você tem uma granja, mas isso não tem nada a ver com a relação sua com quem? Não tem nada a ver, irmão. Bandido também fica rico, político também fica rico, mas não é servo do Senhor. Agora, o melhor sacrifício é quando nós obedecemos a Deus de todo o quê? De todo o coração. É quando você vem para a igreja com propósito, quando você vem desejando viver e agradar a Deus de todo o coração. Não é externalismo de fé, não é ritualismo sem espírito. Amém? Jesus veio para cumprir a lei e os profetas em nosso lugar. O que nós não conseguimos fazer, porque Deus sabia, Cristo foi preparado para fazer por amor a cada um de nós. Deus preparou Cristo e enviou Cristo. Pastor, eu não tinha como ser salvo? Não. Eu não tinha como me justificar? Não, e nem tem ainda. Você só pode ser, a sua justiça é imputada, não é produzida por você. A sua justiça é concedida, é dom de Deus. Deus vai te dar a justiça se você se render a Cristo de todo o seu coração. Não há salvação em nenhum outro, irmãos. Quem está aqui vai ter que ouvir isso. Quem não queria ouvir isso, ou não era para ouvir, Deus não teria trazido você aqui. Deus não teria trazido. Mas se Deus te trouxe aqui, é porque você precisava ouvir. Somente Jesus Cristo pode te salvar. Somente Jesus Cristo. E Jesus, ele se entregou de todo o coração para fazer a vontade de Deus. E ele fala assim, irmãos, vamos continuar. O versículo 6, vou repetindo. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Ou seja, o Senhor não reclamou isso. Então disse, eis aqui venho. Jesus falou o quê? Eu estou o quê? Eu estou o quê? Ele se colocou à disposição de quem? Irmãos, pelo amor de Deus, me respondam. Ele se colocou à disposição de quem? De Deus. O Senhor não quer sacrifício. Olha para cá, irmãos. O Senhor não quer oferta. O Senhor não quer holocausto. O Senhor não quer expiação. Mas o Senhor quer a minha vida. Deus quer a vida de cada um de vocês. Jesus falou, eis aqui, o quê? Venho. No rolo do livro está escrito de... Jesus conhecia o quê? A palavra de... Quando ele se dispôs, irmãos, olhe para mim, quando ele se dispôs, ele conhecia a mensagem de quem? Isso aqui foi falado lá no céu. Isso aqui foi falado lá no céu. Isso aqui foi falado antes de Cristo. Davi recebeu essa inspiração de Deus.
Jesus falando pela boca de Davi: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim, o Senhor me citou na tua palavra. Vocês estão entendendo? Deus tem um propósito para a vida de cada um de vocês aqui. Deus, ele tem uma missão. Deus, ele tem o seu nome escrito na história. Deus, ele tem um propósito para cada vida aqui nessa noite. Mas ele quer que nós sejamos como Cristo, irmãos. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Quem pode dizer eis-me aqui, Senhor? Levante a sua mão e diga: eis-me aqui, Senhor. É essa disposição de entrega que se inicia uma boa oferta. Uma boa oferta se inicia quando eu digo: eis aqui venho. Veja que Deus abriu os ouvidos dele primeiro, de Cristo, colocou disposição no coração de Cristo de obedecê-lo, colocou disposição para Jesus vir ao mundo como uma pessoa que estava à disposição de Deus. Eu não quero sair da tua presença, eu não quero perder a tua presença, mas eu quero te servir de todo o meu o quê? Todo o meu coração. Jesus se entregou para sempre, para sempre. Eu não quero sair do Senhor. Jesus, a Bíblia fala em Filipenses, irmãos, que ele deixou a glória e o poder celestial. A Bíblia fala em Filipenses que Jesus, ele se fez carne. Aquele que era Deus, aquele que era glorificado, aquele que estava do céu, esse Deus, ele desce do céu, ele abre mão da glória celestial, ele abre mão de um reino que não podia ser abalado, ele abre mão de um reino de justiça e desce para um reino de injustiça. Mas para quê, pastor? Para salvar pessoas como eu e vocês. Ele é digno da nossa adoração, quem está entendendo? Jesus é digno da nossa adoração, irmã. Ele é digno da senhora se entregar, ele é digno da senhora se derramar na presença dele, dê a sua vida, porque é dessa forma que a senhora vai agradar a Deus e vai alcançar a sua salvação. Deem a vida de vocês, irmãos, entreguem-se de todo o coração. Pastor, eu vou me entregar como Jesus Cristo se entregou. E mais, irmãos, ele não veio como um rei, com cavalos, com palácio, não, mas ele se tornou o Jesus de Nazaré. E o que quer dizer Jesus de Nazaré? Jesus de um lugar onde ninguém esperava que saísse nada de bom. Essa expressão Jesus de Nazaré, irmãos, é uma expressão de humilhação se referindo a Cristo. Quando ele era chamado de Nazaré, Jesus da aldeia dos pobres, Jesus filho de José e de Maria, não tem nada de Cristo, não tem nada de Messias, não tem nada de Salvador, mas é Jesus de onde? Jesus de Nazaré. Quem está entendendo, diga amém. Isso quer dizer o que, pastor? Uma descrição de humilhação para o nosso Cristo, para o nosso Salvador. Ele recebe o título de Jesus o Nazareno. Jesus o Nazareno, por quê, pastor? Porque Nazaré era um lugar onde havia muito preconceitos. Era um lugar onde as pessoas diziam que não tinham nada de bom, como tem lugares aqui que a gente fala, esse aí é do bairro tal. Não fala assim. Esse aí é do bairro tal. Aí quando fala que é do bairro tal, vai dizer assim, não vale? Não vale nada. Mas a mesma coisa o nosso Senhor Jesus sofreu. A gente é julgado pelo lugar. Vocês estão entendendo, amém? Jesus foi morar num lugar pobre, num lugar onde as pessoas tinham preconceito daquele lugar. E quando falava que era de Nazaré, é porque não prestava para quê? Não prestava para nada. Então, por isso que ele recebeu o título de Jesus o Nazareno. Por quê, pastor? Porque era uma humilhação. Mas Jesus, ele nasce, ele cresce no conhecimento de Deus,
ele cresce na estatura de Deus, ele cresce com esses ouvidos abertos, ele recebe um corpo humano, um corpo de homem, diga glória a Deus. Mas, igreja, ele mostra, a excelência está no caráter de Jesus, a excelência está na personalidade de Cristo, porque ele mostra o que pode ser transmitido em termos humanos a respeito do caráter de quem? Jesus mostrou que o ser humano podia ser semelhante a quem? Deus, ele quer que cada um de vocês aqui seja semelhante a ele. Deus, ele quer que cada um aqui tenha a imagem e semelhança do Senhor Jesus, o Filho de Deus, que é o próprio Deus. Diga glória a Deus. Jesus mostrou assim: olha, eu sou ser humano, mas eu recebi a natureza de meu Pai. Eu sou ser humano, mas eu faço a vontade do meu Pai. O Espírito do meu Pai está dentro de mim. Amém? Cristo, ele se torna um homem, Cristo, ele se faz homem, mas ele não faz isso por resignação, eu volto a repetir, não por adaptação, não por uma submissão obrigatória, mas ele faz por prazer. Quem está entendendo, diga amém. Quem quer servir a Jesus, vai servir por prazer. Pastor, eu tenho prazer de fazer a vontade de Deus. Que vocês recebam essa disposição prazerosa de fazer a vontade de Deus e sejam sacrifícios vivos, perfeitos, santos e agradáveis ao Senhor. Amém? Ele disse, igreja, eu faço por prazer. Eis que eu estou aqui, eis aqui venho, amém? Eis aqui venho. No rolo do livro está escrito a meu respeito, está escrito de mim. Aí ele diz no versículo 8, deleito-me em fazer a tua o quê? Eu faço a tua vontade, repetindo, deleite é prazer, deleite é uma alegria muito maior do que a alegria. Deleite é uma alegria, irmãos, muito acima de simplesmente estar feliz. Não, pastor, eu estou me deleitando, é um prazer imenso estar fazendo a vontade de Deus. É dessa forma que eu creio que Deus está preparando homens e mulheres aqui nessa noite. É dessa forma, homens e mulheres que se deleitam em servir a Deus, homens e mulheres que se deleitam em temer o Senhor, é o deleite. Você tem que vir para cá com prazer, você tem que vir para a igreja com prazer para adorar, tem que vir com prazer para orar, você tem que levantar de manhã e dizer, hoje é o dia do culto, eu vou ficar pensando hoje, me preparando espiritualmente, para mais tarde estar lá adorando o meu Deus com meus irmãos. Diga glória a Deus. Jesus, ele tinha prazer em fazer a vontade de Deus. Amém? A tua vontade, ó Deus, dentro do meu coração. É isso que Deus quer, que a vontade dele esteja no coração de vocês. Uma disposição, irmãos, de prontidão pura, genuína. Não é simplesmente, pastor, eu vim, mas eu estou muito cansado. Pastor, eu vim, mas já está ficando tarde, só vai acabar que hora esse culto? Mais uma horinha. Só vai acabar que hora esse culto? Eu já não estou acostumado com um pastor que prega tanto tempo assim. Lá na minha igreja era meia hora. Mas aqui você pode vir preparado, é 1h30 e olhe lá, hein? Mas só que Deus derrama a unção aqui nessa igreja. Só que você vai sair daqui abençoado, porque a palavra ela tem poder para abençoar. Eu falei com um irmão lá, pastor, eu estou vindo. Eu falei, você está vindo uma vez no mês, irmão. E isso não vai resolver o seu problema. Eu digo a você que o Espírito Santo está trabalhando na sua vida porque ele te traz. Mas o diabo está trabalhando na sua vida porque você só vem uma vez por mês. Você pode vir, mas você não tem força para vir. Mas ainda assim, Deus, ele graciosamente, ele te traz.
Aproveite o dia de hoje para você fazer um comprometimento. Nessa consagração hoje, renova o seu compromisso com tudo aquilo que você já conhece do Senhor. Você vai passar no altar dizendo assim: eu vou permanecer porque o Senhor vai colocar esse prazer no meu coração. Diga glória a Deus. Agora, esse querer e realizar também, irmãos. Ore a Deus, pastor, eu não tenho vontade de vir na igreja. Procure orar todo dia para Ele te dar esse prazer. Você não tem prazer de vir, sabe por causa de quê? Porque tem uma força contrária. Porque não tem como eu deixar de receber a bênção de Deus, eu não ter esse entendimento de querer estar na igreja, se a mensagem já chegou na minha vida. Quem está entendendo? A mensagem chegou na sua vida, minha filha. Agora a decisão é sua. Mas você vai sentir uma resistência. Mas você vai dizer: Senhor, eu quero que o Senhor me dê força e disposição genuína, vontade de estar clamando, de estar orando, de estar congregando, de estar glorificando o teu nome com os meus irmãos na igreja. Digam glória a Deus. É dessa forma, irmãos. Jesus, ele tinha a palavra de Deus no seu coração. Jesus tinha a disposição para fazer a vontade do Pai. Por isso ele diz assim: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu, a tua lei está dentro do meu coração. Irmãos, é o que Deus quer e é o que vocês têm que querer. A palavra dele dentro dos seus corações. Pastor, eu vou sair daqui hoje com o meu coração cheio da presença de Deus, com o meu coração cheio do Espírito Santo.